Basicamente, o assunto que nós temos para tratar hoje é um assunto referente a uma revisão geral a respeito de LEDs e proteções tipo pull-down e pull-up, tá? A gente já introduziu, de certa maneira, esse conceito na aula passada, mas vamos formalizar tudo que tem que ser formalizado até o momento, tá? E aí a gente vai e volta para o Tinkercad, trabalha um pouquinho em cima daquele nosso exemplo, tá? Estabelecendo alguns detalhes a mais. Quase tudo isso daqui a gente já discutiu, de certa maneira, na aula passada. A gente, de repente, até começa a conseguir fazer algumas coisas mais interessantes, mas basicamente é o assunto que a gente tem realmente para discutir hoje, tá? Gente, então, referente a LEDs, tá? O LED vai ser um dos primeiros elementos que a gente vai ter para trabalhar com interface homem-máquina. Basicamente, em termos de interface homem-máquina, a gente chama de IHM, né? Que eu tinha conversado com vocês na semana passada, que é uma das primeiras coisas que a gente vai trabalhar, tá? Então, em termos de Arduino, a gente separa em três partes, né? Uma parte referente à interface homem-máquina, uma outra parte referente a sensores e uma outra parte referente a acionamentos, tá? A gente vai concentrar ao longo desse ano, principalmente na interface homem-máquina, em razão das características de trabalho que a gente tem. Mas a gente vai ver alguma coisa de sensores também, alguma coisa de acionamentos. A parte de acionamentos, eu diria que é a parte que a gente menos vai conseguir abordar, tá? Mas são os três pés aí que a gente tem para construir um dispositivo microcontrolado, tá? Que é o nosso objetivo, tá? Então, aqui, como a gente está falando em sistemas microcontrolados, a gente quer justamente trabalhar com a construção de soluções, tá? Sejam coisas simples ou coisas mais complexas, tá? Dependendo do caso. Mas essencialmente é o que a gente quer fazer aqui. Então, aqui o nosso objetivo é muito mais dar as ferramentas para vocês ao longo desse ano para que a gente consiga construir essas soluções simples. Em termos de interface homem-máquina, a gente vai ter como displays, né, como saídas visuais, o LED, tá? O display de cristal líquido, que a gente vai ver mais à frente, ainda falta um tempinho para chegar lá, tá? O display de cristal líquido, o LED, basicamente, né, luzes indicando alguma situação de operação da máquina, o display de cristal líquido para vocês conseguirem mostrar mensagens para o usuário, tá? E como saída, a gente teria também a interface serial, tá? Que eu vou começar a abordar um pouquinho mais hoje, tá? Como uma primeira técnica de debug que a gente consegue utilizar para tentar monitorar ou controlar eventuais problemas que a gente tenha na operação aqui. E depois, do ponto de vista de entrada, a gente vai ter as botoeiras, os botões, tá? E o teclado, essencialmente, são essas duas formas que a gente vai abordar. Então, esses 5 elementos aí permitem a gente construir interfaces que vão indicar para o usuário como é que a máquina está operando e vão permitir que o usuário consiga configurar a operação dessa máquina, tá bom? Então, pessoal, o primeiro elemento que a gente vai trabalhar justamente é o LED, tá? O LED vai nos permitir fazer, então, luzes de indicação. Vocês já deveriam normalmente ter usado bastante LEDs, não tem nenhuma dúvida referente a LEDs, tá? Eu sei que vocês tiveram um ano letivo, né? O ano passado letivo muito estranho, então vocês não tiveram contato praticamente com o laboratório, suponho eu, que torna mais importante ainda que quando a gente retorne a gente consiga usar bastante o laboratório. Mas basicamente o LED é um diodo, né? Um diodo emissor de luz, tá? Quando a gente polariza ele diretamente, quando ele está diretamente polarizado, ele emite luz, tá? Mas ele tem determinadas características que a gente tem que levar em consideração para que ele tenha um uso ótimo, tá bom? Ponto de vista de montagem, né? Vocês vão ter um dos lados do LED sendo chamado, que é o lado positivo, né? De ânodo, e o outro lado do LED sendo chamado de cátodo, tá? E aqui que vocês têm a construção do LED. E aí tem inúmeras formas de fazer a identificação, né? Uma das formas de fazer a identificação do ânodo e do cátodo é pelo comprimento, né? Isso aqui, digamos assim, que é uma tradição na área de eletrônica, né? Que é o comprimento das patas do componente. Então, vocês sempre vão ter a pata do ânodo maior, mais longa, tá? Então, enquanto que a pata aqui, né, o pino do cátodo é um pino mais curto, mas existe uma forma que deveria ser mais correta, até mais garantida de vocês fazerem a identificação, e eu já estou rindo, já explico por quê,
que é pela cápsula que a gente chama do LED, tá? A cápsula é essa lente que fica ao redor do LED. O LED, na realidade, é o que vocês estão vendo aqui no meio, perfeito? Mas a cápsula, que é o vidrinho, na verdade não é um vidro, né? É um plástico que protege o LED, tá? Que tipicamente ela tem um chanfro, né? Um lado plano, que é ao lado do cátodo. Eu tô rindo porque já tem o caso de colega de vocês que comprou LEDzinho lá de um dos sites chineses aí da vida, chegou o LED e, por incrível que pareça, o chanfro estava invertido, tá? Então pode acontecer coisas desse tipo. Mas tipicamente o chanfro vai identificar o lado do cátodo, tá bom? Se a gente pegar aqui o LED como referência, pessoal, para que a gente consiga polarizar ele diretamente, a gente vai ter que colocar uma tensão, uma DDP, né, uma tensão, uma diferença de potencial entre o ânodo e o cátodo, positiva, né, do ânodo para o cátodo, tá? Então a tensão no ânodo tem que ser superior à tensão do cátodo, por isso dessas polaridades indicadas, tá? Só que essa tensão tem que ser superior à menor tensão necessária para que ele fique polarizado, tá bom? E aí ele não é bem igualzinho um de outro, porque vai depender dessa tensão do LED que vocês estão levando em consideração, ok? Maravilha. Então, em termos de datasheets, depois eu vou mostrar para vocês aqui que eu peguei um datasheet de um LED típico, tá? Em termos de datasheets, quando a gente vai olhar o LED para tentar caracterizar a operação dele, vão existir algumas informações que vão ser importantes para a gente entender qual é o circuito que a gente vai ter que criar, tá? Para conseguir trabalhar com esse LED, para conseguir dimensionar a proteção dele, que vai ser a proteção pull-down ou pull-up, tá? Talvez a informação mais importante, pessoal, seja a informação da corrente direta, né, o forward current, que é esse F aqui, tá? Que vai indicar qual é a corrente nominal de operação desse LED, tá? Então, para o LED que eu estou mostrando para vocês aqui, para esse datasheet que eu estou mostrando para vocês aqui, que depois eu vou mostrar que é esse cara, na verdade está aqui, né? Poderia mostrar a partir daqui, né? É desse, desculpe, é desse datasheet aqui, que é o datasheet característico de um LED que a gente chama de LED de cápsula de 3 milímetros, que é o LEDzinho que vocês encontram comumente no laboratório, tá? Aqueles LEDzinhos que vocês vão usar bastante no nosso laboratório, tipicamente são de 3 milímetros. Depois eu comento aí os mais comuns, mas os mais comuns, basicamente, 3, 5, 8 e 10 milímetros são as cápsulas mais comuns, tá? E aí eles normalmente respeitam regras, assim, meio que gerais para todos os LEDs daquele tamanho, tá? A menos que seja uma coisa muito específica, um componente muito específico. Então a gente tem 20 miliamperes como corrente recomendada de operação desse cara, tá? E corrente de pico de 30 miliamperes. O que essas duas informações aqui nos dão? A corrente nominal e a corrente de pico. Corrente nominal é a corrente que o LED foi feito para trabalhar. Então, ele foi construído pensando numa corrente de 20 miliamperes, tá bom? Essa é a situação de trabalho ótima dele, por assim se dizer. E a corrente de pico, como o próprio nome diz, né, está indicando qual é a maior corrente que esse LED suporta. Esse dado, particularmente de pico, pessoal, vocês não devem interpretar errado, tá? Todos esses dados aqui, eles têm uma característica estatística, né? Então, na verdade, eles foram feitos em razão do comportamento dos componentes, de um comportamento estatístico dos componentes observado no laboratório. Quando eu digo que a corrente é 30 miliamperes, daqui a pouco vocês vão ter LED que vai suportar 50 miliamperes, perfeito? Daqui a pouco vocês vão ter um LED que, se vocês colocarem 31, ele vai queimar, maravilha? Então, 30 é uma informação segura para que o LED não sofra queima, para que ele não queime em razão de uma corrente excessiva, tá? Enquanto que 20 é a corrente que ele foi feito para trabalhar. E nesse caso desse LED, eles ainda sugerem uma corrente para tentar prolongar um pouco a vida do LED sem que exista um decréscimo significativo em termos de luminosidade, tá? Eles sugerem uma corrente variando de 16 a 18 miliamperes. Então, todas essas informações aqui, desculpe, senão eu acho que eu vou espirrar. Todas essas informações aqui são informações que estão relativas à corrente que a gente deve projetar para que o LED trabalhe. Então, gente, isso aqui não é mágica. Vocês têm que pensar num circuito que ele consiga garantir essa corrente de operação. É responsabilidade do projetista, do cara que está concebendo o circuito em questão, tá? Se reversamente polarizado, isso aqui não importa, uma corrente é a corrente de fuga dele, tá?
não nos importa. Potência, né? Dissipação de potência no máximo de 105 miliwatts, tá? E aqui a gente tem algumas informações que não interessam, mas eu vou comentar, né? Temperatura de operação, na faixa de 40 a 85 graus Celsius, temperatura de armazenamento de 40 a 100 graus Celsius, qual é a temperatura de soldagem recomendada dele, tá? No máximo 260 graus Celsius por no máximo 3 segundos, tá bom? Ou seja, se vocês botarem a 260 graus Celsius por 4 segundos, de repente vocês vão danificar o componente. Então, até isso a gente tem que levar em consideração, né? Que temperaturas a gente sujeita ao componente no momento da solda, tá? Mas, em suma, as informações importantes para a gente nesse caso são a corrente nominal de 20 mil e a corrente de pico de 30 miliamperes, tá? Então, a gente vai guardar essas duas informações. Ok? Aqui eu comento de novo, só para lembrar vocês aqui quais são as informações que estão presentes ali. Vamos seguindo, tá? Seguindo o datasheet do LED, quais são as outras informações que a gente encontra? Tensão aqui, a queda de tensão que eu devo levar em consideração quando ele está diretamente polarizado, tá? Se vocês lembram dos idos de eletrônica lá de vocês, tá, do ano passado, vocês lembram que provavelmente o professor disse para vocês considerarem como queda de tensão do LED quando ele era diretamente polarizado na faixa de 0,6 a 0,7 volts, perfeito? Ele disse que provavelmente o professor deve ter falado em 2 modelos de diodo. Um modelo onde o diodo estava aberto ou fechado, e ele interpretava aquilo praticamente como um curto. Um outro modelo onde o diodo estava aberto, né, estava em corte, ou ele estava fechado, porém com essa tensão aqui direta, contraposta à polarização dele, tá? Ou ainda um terceiro modelo, se ele fosse ser muito mais apurado, tá? Onde o diodo diretamente polarizado, ele tinha tanto a tensão reversa, né? Tanto a tensão reversa, não. Tanto a tensão direta, a tensão oposta à polarização, quanto ainda uma resistência interna, tá? No caso aqui do LED, eu só estou informando para vocês que a tensão aqui, a queda de tensão introduzida pelo LED quando ele é polarizado, ou seja, quando ele ilumina, quando a gente está operando a 20 miliamperes, que é a corrente nominal, tá? Gira na faixa de 1,8 a 2,2 volts para o LED de 3 milímetros. Aí a gente vai ver, o que eu devo usar, professor? 2,2 ou 1,8? Aí a gente eu vou tentar mostrar para vocês que a gente sempre deve caracterizar a pior situação possível. No caso do LED, pessoal, a pior situação possível é a situação que me leva a uma corrente maior do que o previsto, perfeito? Que vai ser a tensão menor prevista para ele. Porque o que acontece? Digamos que eu tenho uma fonte que está polarizando. Se a minha tensão contraposta do LED for maior, e for de 2,2 volts, significa que o que sobra para gerar a minha corrente é menor. Se a minha tensão contraposta do LED, a minha tensão direta do LED for menor, significa que a corrente possivelmente seja superior. E o meu problema todo é limitar a corrente a, no máximo, 30 miliamperes e tentar projetar ela para 20 mil. Tá? Gente, uma coisa é o projeto que a gente vai fazer, uma outra coisa é a realidade de uma montagem, tá? Por quê? Porque a gente não sabe exatamente qual vai ser a tensão real de operação do LED. Pode ser 2 volts, pode ser 1,9, pode ser 1,8, pode ser 1,85. E pior, eu vou pegar um resistor, né? Para limitar essa corrente, para ajudar a fazer a limitação dessa corrente. Mas o resistor que vocês vão pegar vai ser um resistor que vai ter uma variação de mais ou menos 10%. Então, na realidade, o meu projeto foi para uma corrente X, porém a corrente real vai poder ser ligeiramente menor ou ligeiramente maior. Aí é justamente isso que eu tenho que levar em consideração quando eu falo em pior caso, tá bom? Além dessa tensão, que é importante para a gente, que vocês vão ver que vai aparecer em seguida nos cálculos, tá? Eu vou ter também o comprimento de onda, que basicamente identifica qual é a cor do LED, tá? Então aqui ele está, eu não sei aqui de cabeça, mas acredito que seja de 620 a 625 nanômetros, acredito que seja o LED vermelho, tá? Seja a faixa do vermelho. E a intensidade luminosa, que diz o quão brilhante é o nosso LED. Aqui, no caso, ele tá dando, inclusive, na unidade internacional, que é candela, tá? Vocês estão acostumados a ver lâmpada, principalmente lâmpada LED, né? Eles estão acostumados a colocar, ultimamente, tá? A informação em lux, né? Tantos lux.
Lux é uma unidade que a gente usa também, mas ela não é uma unidade internacional, ela é mais ou menos a lá polegada, libra, tá? Essas unidades aí imperiais, tá? É uma outra unidade paralela. A unidade do sistema internacional para luminosidade é candela, tá bom? Basicamente, indica o quão brilhante ele é. Quanto maior for o número em candela ou em lux, maior é o brilho que o LED te entrega, tá bom? Maravilha. E aí, justamente, a gente chega na necessidade de fazer o projeto de um circuito que vise a garantir a corrente de operação em cima desse meu LED. Então, eu preciso limitar a corrente que circula pelo LED, tá? E para isso eu devo levar em consideração algumas características do Arduino Uno e também do Arduino Mega. É a mesma coisa virtualmente, tá? Primeiro, os pinos do Arduino Uno, e eu já tinha comentado isso com vocês, acredito, rapidamente na aula passada, tá? Eles são pinos que operam com padrão de sinalização digital TTL, tá? E o TTL é um padrão de sinalização onde o nível baixo, depois a gente vai detalhar essa informação, mas grosseiramente, onde o nível baixo é aproximadamente 0 volts e o nível alto, que é o 1, né, é aproximadamente 5 volts, é próximo de 5 volts, tá? Então eu vou considerar como tensão 0 ou como tensão 5 volts, dependendo do nível que eu quero configurar o meu pino para saída. E o pino individualmente é capaz de entregar correntes de no máximo 40 miliamperes. Dito isso, pessoal, o fato de o pino poder entregar até 40 miliamperes não significa que ele deva entregar 40 miliamperes, tá? Existe uma regra de ouro para todo circuito digital, ainda mais para os microcontroladores, que afirma que a gente deve drenar ou entregar, tanto faz, né? Ele deve funcionar tanto como dreno ou fonte. O circuito digital ele deve ter a menor corrente possível saindo ou ingressando nele, tá? Porque ele não é um circuito de potência, ele é um circuito de controle, de gestão da operação, tá? Se a gente quer entregar potência, aí a gente tem que recorrer a circuitos externos que vão ser comandados pelo circuito digital, pelo microcontrolador, no caso. Então, na prática, o que eu estou dizendo para vocês? O pino consegue entregar até 40 mili, tá? Mas o ideal é que ele entregue 1 mili. 500 microamperes. Perfeito? Eu quero a menor corrente possível. Além disso, ele consegue entregar 40 mili, porém existe a recomendação do fabricante de não ultrapassar 20 miliamperes por pino, tá? Mais ainda, existe uma recomendação do fabricante, aí na verdade é uma informação técnica, tá? Dizendo que grupos de pinos, a depender de qual grupo a gente está levando em consideração, não devem entregar como um grupo mais de 200 miliamperes ou, a depender do grupo, mais de 100 miliamperes. Então, como regra de ouro, a menos que vocês controlem os grupos de pinos que vocês estão usando, no total do Arduino vocês não devem entregar mais de 100 miliamperes. Então, a gente começa a ter algumas restrições mais sérias, tá bom? Então, para todos os efeitos, né, vamos considerar que o meu Arduino deve trabalhar com 5 volts e no máximo 20 mili, tá? Não esses 40, mas sim os 20 recomendados. E que o meu LED com cápsula de 3 milímetros vai entregar uma tensão, só como exemplo, né? Vai gerar uma queda de tensão de 2 volts e deve operar com uma corrente de no máximo 20 miliamperes. E aí, considerando lei de Ohm e leis de Kirchhoff, a gente chega à conclusão que a tensão sobre o LED menos a queda de tensão do LED quando diretamente polarizado tem que ser igual ao valor do resistor vezes a corrente que eu quero que circule sobre ele. O VS é a tensão produzida pelo Arduino no pino, aproximadamente 5 volts. O VLED é a queda de tensão do LED quando diretamente polarizado, que eu estou considerando aqui só como exemplo, de 2 volts. E o I é a corrente que eu quero que esse meu LED opere, que a gente está considerando 20 miliamperes. Então eu chego num valor mágico de um resistor de 150 ohms. Essa é a pior situação? Não. Eu nem sei se eu mostro aqui na lâmina a pior situação. Então vocês vão me permitir. Não sei se é um ou se é o outro. Não. Vocês vão me permitir vir aqui, tá? Que
que aqui eu vou mostrar para vocês o cálculo da pior situação, com certeza. Aqui a gente está falando, ó, em acionamento direto, tá? Que é justamente o que eu estou considerando aqui com vocês hoje. Perfeito? Então, olha só, indo para dados mais cri-cri, né? Então, aqui eu estou considerando, aqui saiu um errinho aqui, ó, o VOH mínimo, saiu o H aqui em cima, tá? Um dia eu tenho que consertar isso daqui. Então, aqui eu estou considerando as informações dadas pelo datasheet em razão do pior caso que eu possa ter, tá? Então, eu estou considerando a tensão de nível de saída de 4,1 volts, tá? Que é a tensão mínima de saída. Corrente recomendada do pino de 20 mili, corrente máxima de operação do pino de 40 mili, corrente sugerida de operação do LED de 20 miliamperes e tensão de polarização do LED a mínima de 1,8 volts, tá? Aí, em razão disso, eu vou montar qual é o valor da minha resistência de proteção desejada. A mesma conta que a gente fez ali, tá? Só que com esses valores. E aí eu vou chegar numa resistência de proteção de 115 ohms como a menor resistência que me garante a operação projetada para o meu LED. Então, eu tenho que ter resistores, na prática, superiores a 115 ohms, mas não inferiores a isso. Perfeito? Então, na verdade, se eu usar 120 ohms, está ótimo. Se eu usar 150 ohms, está ótimo, tá? Eu tenho que cuidar porque existe um ponto que eu não posso botar 300 ohms, porque daí 300 ohms, a corrente vai baixar muito, tá? E aí, se ela baixar muito, o brilho do LED começa a ser muito prejudicado, tá bom? Então, voltamos ali. Em termos de tipos de LEDs, tá, pessoal? A gente vai trabalhar tipicamente com LEDs que a gente chama de LEDs PTH, tá? O PTH vem da sigla Pin Through Hole, tá? Que significa o quê, gente? Que são aqueles LEDs com aquelas patas grandes, tá? Tipicamente feitos para serem montados em protoboard ou em placas, tá? Onde vai existir a furação. Daí vem o termo, né? O Through Hole, né? PTH justamente vem desse termo, que são aquelas placas onde a gente perfura a placa para fazer a soldagem. Então, essa placa aqui é um misto, tá? Vou mostrar para vocês uma placa do Arduino, do Arduino Mega, até talvez a maior parte é SMD, tá? Mas deixa eu ver se tem algum componente aqui que não seja SMD. Mas dá para dar uma ideia. Vocês estão vendo aqui a face traseira da placa, vocês veem aqui, tá, gente? Os pinos soldados. Perfeito? Então, quando eu furo a placa, coloco o componente desse lado aqui e soldo do outro lado, eu digo que é um componente PTH. Por outro lado, isso daqui é uma placa Arduino Mega, tá? Eu sei que tá meio desfocado aí para vocês. Aqui tá o Arduino, aqui tá o microcontrolador, tá? Nossa, tô tentando focalizar melhor aqui. Aqui tá o microcontrolador, que é o Atmega 2560. Esse cara, não sei se vocês conseguem perceber, mas eu devo ter alguma imagem aí mais para frente. Esse cara aqui é um cara que a gente chama de componente SMD, tá? Ou seja, ele não precisa furar a placa para soldar, ele é soldado no mesmo lado da placa que ele é fixado, perfeito? Então, justamente, a gente vai trabalhar com LEDs PTH, normalmente, tá? Mas ainda existem os LEDs SMD. Onde é que vocês vão ver LEDs SMD? Normalmente. Aquelas fitas de LED, se vocês já pegaram, já viram uma fita de LED para iluminação, tá? Todos aqueles LEDs são SMDs. Maravilha? E ainda tem os LEDs que são LEDs multicores, tá? Tem o LED bicolor e os LEDs RGB, e aí existem outras variantes de LEDs aí que vocês podem considerar, tá? Então, um exemplo de LED RGB é o LED onde eu tenho acesso a digamos assim, a perna, né, de cada uma das cores que eu quero trabalhar. Então, eu tenho a versão ânodo comum, né, onde o terminal do ânodo é comum a todos eles, mas os cátodos são distintos, ou eu tenho o cátodo comum com os ânodos distintos para cada uma das cores. E tem inúmeras versões, tá, gente? Às vezes o pessoal quer comprar um LED RGB para alguma coisa e compra um LED RGB que não é desse tipo, tá? Não, todo LED RGB é igual esse aqui? Não. Tem LED RGB que são duas patinhas só. E aí, como é que tu controla a cor? Pela tensão que tu aplica em cima dele, cara. É uma coisa de outro mundo. Tá? Então, sempre que vocês forem comprar um componente, pelo amor de Deus, tenha o datasheet do componente, porque ninguém adivinha como é que ele trabalha. É impossível, praticamente, adivinhar o jeito que um componente trabalha. Bom, ok. Em termos, pessoal, de ligação dos LEDs, tá? A gente então vai poder ter LEDs trabalhando
com o que a gente chama de proteção, com a resistência, né? A gente viu que a gente tem a resistência. Eu tenho que calcular uma resistência para limitar a corrente passando sobre o meu LED. Maravilha. A questão é, como é que eu ligo essa resistência, tá? E aí existe justamente, gente, os dois esquemas possíveis de proteção, tá? Que é a proteção pull-down e a proteção pull-up, tá? Então, no caso de uma proteção pull-down, quais são as características que vocês têm que observar para uma conexão pull-down? O pessoal acha que é a posição do resistor, tá? Que o resistor tem que estar ligado no terra. Não tem nada a ver com isso. Eu vou até mostrar aqui no Tinkercad, de repente. Que as duas configurações que eu vou fazer são configurações... Eu não sei onde é que eu deixei o circuito de vocês, eu vou criar um novo. Que são duas configurações que na prática fazem exatamente a mesma coisa, tá? Só botar a plaquinha aqui. Botar um Arduino da vida ali também, né? Em seguida a gente vai querer fazer alguma coisa com ele. Anda demorado ultimamente o Tinkercad para trazer os componentes. O que mais que a gente precisa? Resistor e LED. Vamos pegar um LEDzinho. Então tá aqui um LED. Maravilha? Ok. Gente, então eu vou mostrar aqui para vocês. Vou dar um zoom, tá? Deixa eu pegar esse LED, pegar esse resistor. Então eu vou botar aqui o resistor na falta de maiores informações. Vou botar ele em 150 ohms, tá? E aí a gente vai botar o LED a operar num esquema pull-down. Perfeito? Então, pull-down. Pull-down é toda a conexão onde o comando, o lado do comando é o lado que está ligado na polaridade positiva de comando. Na polaridade positiva, no lado positivo do LED, no lado do ânodo. Então, se o comando de vocês se conecta ao ânodo do LED, vocês têm uma conexão do tipo pull-down. Se o cátodo do LED, não importa pelo qual caminho, tá? Se conecta à terra, à referência, vocês têm a conexão pull-down. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o cátodo e eu tenho o ânodo. Então, vou pegar a ligação do jeito que vocês estão vendo ali em cima, ó. Deixa eu botar os fiozinhos aqui só do terra, né? Então, tá aqui o terra. Estou puxando ali a referência de tensão da placa do Arduino. Maravilha. E agora, ó, o lado do cátodo tem que estar ligado ao terra. A gente botou o lado do cátodo ao terra? Botou, né? Então, o cátodo, via resistor, ele se conecta ao terra. Perfeito? Enquanto que o ânodo, nesse caso, se conecta diretamente ao pino de comando, ao sinal de comando. Ok? Então, isso é uma ligação pull-down. Resta nenhuma dúvida. Tá? A gente pode montar assim. Porém, gente, a gente também pode montar desse outro jeito, ó. Botar um outro LED. Esse outro LED também vai estar em pull-down. Vou deixar vermelho também ele, tá? Só deixa eu movimentar ele para eu conseguir fazer a conexão. Vou botar ele aqui embaixo, melhor. Que aqui é chatinho em razão da visão do protoboard, tá? Vou colar o LED, tá? Então, olhem só. Agora, dá para puxar uma patinha aqui para cima. Agora, o resistor está ligado no ânodo. Ah, então é pull-up. Não. Tá? A posição da resistência não tem nada a ver com a história. Tá? Vamos lá. O cátodo vai estar ligado ao terra. Cátodo à terra. Então é pull-down. E o ânodo vai estar conectado ao comando. Então é pull-down. Maravilha? Ah, mas o ânodo se conecta ao comando via o resistor. Não tem problema algum. Certo? É essa a ideia, tá, pessoal? Se o ânodo, seja via resistor, ou seja diretamente, que nem no caso aqui da esquerda, ou aqui na direita, via resistor, se o ânodo se conecta na saída de controle, na saída de comando,
e o cátodo se conecta ou diretamente ou via resistor ao terra, eu tenho um pull down. E ainda poderia ser sacana, né? Sei lá, por que o maluco faria essa ligação? Eu honestamente não faço ideia. Deixa eu ver se eu consigo aqui representar, inclusive, tá? Vou ter que fazer uma mágica aqui. É só para vocês tirarem a noção que tem que ser feita assim, ó. Ah, como é que eu giro esse cara aqui agora? Deixa eu ver aqui. Ele tem aqui, ó. Girar ele. Aí eu vou botar, 150 ohms que a gente tinha que ter, né? Então eu vou botar um de 75 e o outro de 75. Maravilha? E vamos ver o que acontece, ó. Puxar mais para cima aqui. Cátodo, via resistor, conectado à terra. Ânodo, via resistor, conectado ao pino de comando. Então, essas três conexões aí, gente, por mais incrível que possa parecer para vocês, elas são três conexões que estão em pull down. Perfeito? Então, de novo, pull down é toda a conexão onde o ânodo vai se conectar ao comando, perfeito? E o cátodo vai se conectar à terra. Só isso. Maravilha? Então, esses três LEDs estão conectados em pull down. Ok? Além do pull down, pessoal, a gente tem também o pull up. Tá? No caso do pull up, o comando, então olha, o Y é o comando, tá? Então vocês notaram aqui que no pull down, o comando, que é o Y, se conecta ao ânodo e o cátodo se conecta ao terra. No pull up é o inverso. O cátodo se conecta ao comando e o ânodo se conecta à alimentação. Perfeito? Então, de novo, pull up. Ânodo na alimentação, seja via resistor ou não, e cátodo ao comando. Perfeito? Então, vamos fazer a montagem aqui de três casos aqui com esse carinha, né? Vamos pegar aqui. Agora, pull up. Que é melhor pull up, eu acho que é melhor eu botar assim. Vamos trocar a corzinha do LED aqui para lembrar que é pull up, tá? Mesmo valor de resistência, não afeta isso, tá? Então agora eu tenho... Olha só que bonito. Deixa eu puxar aqui no circuito, tá? A alimentação, né? Tá chegando ali no terminal positivo. Na coluna positiva ali do nosso protoboard. Ok? E aí eu vou começar a puxar. Aí tanto faz, né? Até é bom eu fazer isso daqui agora de uma vez. Tá ali. Então, dos dois lados aqui eu tenho o Terra e o VCC, né? Acho que o VCC... Deixa eu puxar o Terra para cá. Só para ficar mais claro na hora de vocês olharem isso, tá? Não. Aqui. Então, tá ali. Então, a alimentação vem na coluna mais, né? E o terra vem na coluna menos de ambos os lados. Maravilha? Aí trocamos de novo aqui o fio para verde. Então, vamos lá. No caso do pull-up, o ânodo vai se conectar à alimentação. Então, ânodo na alimentação e o comando vai se conectar ao cátodo. Tá lá. Então, acabamos de fazer uma ligação pull-up. De novo, ânodo se conecta à alimentação, cátodo se conecta ao comando, que é o pino do microcontrolador. Perfeito? Vamos lá. Estou tentando mostrar aqui não vou dizer que são todas, tá? Porque o pessoal é criativo para burro. Mas os jeitos mais comuns de a gente caracterizar essas ligações, tá? Então, segundo caso, ânodo conecta-se
a alimentação. Perfeito. O ânodo conectado ao mais, né, ao V+, ao VCC, enquanto que o cátodo se conecta ao resistor, que se conecta, por sua vez, a pino de comando. Perfeito? Ô, professor, posso fazer uma pergunta? Pode, fala. Eu tô tentando acompanhar, tô no Tinkercad aqui e eu coloquei o resistor, tá tudo funcionando com código e tal, só que o LED tem um LED que ele tá acendendo, mas tá ficando com uma exclamação do lado. Tu sabe o que é essa exclamação? Só vendo, pode ser que a corrente esteja excessiva, pode ser que tu esteja fechando um curto, só vendo realmente para... Depois, quando eu acabar a aula aqui, acabar a gravação, tu espera e me mostra, compartilha a tua tela que eu olho, tá bom? Tá bom, claro. Então, basicamente aí, então, gente, o segundo esquema aqui de pull-up, né? Então, de novo, resistor pode estar no lado do ânodo ou resistor pode estar do lado do cátodo, não afeta nada, tá? Ou ainda, né, se a gente fosse suficientemente maluco, poderia botar ainda duas resistências, uma de cada lado, que não faz sentido. Então, de novo, tá, gente, o que caracteriza esses esquemas de ligação? Onde está o lado do comando e onde está o lado do terra? Lado do comando no ânodo, pull down. Lado do comando no cátodo, pull up. Basicamente é isso. E o que isso se reflete, pessoal, em termos de código? Se reflete no fato que o LED em pull down, ele vai ser acionado em nível alto. Então, quando o Y for nível alto, a gente liga o LED. E no caso do pull up, o LED vai ser acionado quando o Y estiver em nível baixo. Então, esse circuito aqui, que é o circuito do LED em pull down, é o circuito que a gente chama de ativo alto. Ele liga quando o Y é 1. E esse circuito aqui a gente chama de circuito ativo baixo. Ele liga quando o Y é 0. Curioso, né? Aí a pergunta, né, muito importante nesse momento que vocês estão pensando assim, gastei meia hora da minha vida para o cara ficar falando de LED. Por que isso? Tá, que tem que ter uma resistência, eu entendi, mas para que ter esses dois esquemas? Gente, tem inúmeras razões eletrônicas para isso, tá? Mas basicamente tem a ver com o seguinte: quando eu configuro o circuito em pull down, a corrente ela é originada do meu circuito digital, perfeito? Então a corrente vem do circuito digital e circula pelo LED em direção ao terra. Quando eu tenho um circuito em pull-up, a corrente é originada da fonte, perfeito? E ela ingressa no circuito digital. Aí vocês estão vontade, vocês diriam assim, então é melhor pull-up. Não por causa disso, tá? Porque todo circuito digital ele vai ter uma corrente de fonte e vai ter uma corrente de dreno. O termo fonte significa que é o e-source que a gente chama, tá? Significa que é o circuito entregando corrente para a carga. E o e-drain, ou seja, a corrente como dreno, significa que é o circuito absorvendo a corrente da carga. Maravilha? Em ambos os casos existem limites, tá bom? Só que a questão é o seguinte, tipicamente, o circuito lógico, bom, antes de eu falar tipicamente, o circuito lógico, todo circuito lógico, ele tem uma grandeza que se chama de fan-out. O fan-out é quantas portas lógicas o meu circuito consegue controlar com a corrente que ele é capaz de entregar. Então, digamos assim, se o meu Y entrega uma corrente de tantos miliamperes, eu consigo comandar tantas portas lógicas que eu conecte nele. Não são infinitas portas lógicas, tá? Isso vale tanto para o pull-down quanto para o pull-up. Mas no caso do pull-up, em algumas montagens de circuito particulares, em algumas configurações do circuito integrado, o pull-up apresenta um comportamento melhor. Maravilha? E por essa razão é que às vezes a gente utiliza o circuito tipo pull-up. Tá? Então, por exemplo, quando é a configuração que a gente chama de totem pole, o circuito integrado é totem pole, tanto faz ser pull down quanto ser pull up, tá? Mas quando o circuito digital ele é com configuração em coletor aberto, é vantajoso em várias situações a gente usar o circuito com pull up, se é que não é obrigatório em razão de ele ser um circuito coletor aberto. Não vou entrar em detalhes nisso, tá? Só estou dizendo que isso tem a ver com como o circuito integrado é construído. E aí, se a gente chegar em laboratório, eu posso até apresentar uma situação lá com circuito totem pole, que é o normalzinho, e o coletor aberto, que é para casos mais específicos, tá? Então, por isso que tem o pull-up.
basicamente. Depois vocês vão ver que também é interessante em termos de controle, tá? Em algumas situações vocês vão querer usar o PUP também. Então vamos fazer aqui um exemplinho, tá? Não vou usar aqui o LED RGB, isso aqui a gente não precisa fazer, até poderia fazer. E depois a gente fala aqui um pouquinho dos pinos, tá? Então, voltamos aqui ao Tinkercad. Basicamente, né, pessoal, vocês já tinham visto isso tudo funcionar na aula passada. Eu vou fazer aqui um código simples, porque depois eu quero demonstrar para vocês. Só que vocês vão... Pode ser esses 5 LEDs aqui, é um exagero, mas vamos fazer os 5 LEDs, não tem problema. É rápido, né? Pelo menos isso. Void setup, né? Lembre-se que setup é a rotina que a gente executa uma única vez, né? Correto, tá, gente? Já para não induzir vocês a fazerem as coisas erradas, a gente pode declarar os pinos assim, ó. Pino L1 igual a 2 const byte. Pino L2 igual a 3. Aí vocês estão pensando assim, tá, byte, não sei o que é byte. Bom, mas eu acho que byte é um byte. Byte é a mesma coisa que eu dizer, né, int, perfeito? Só que eu estou usando um tipo interno do Arduino, que é o tipo byte, que é melhorzinho nesse caso. Que seria a mesma coisa que eu declarar um char aqui, tá? Dá na mesma. Mas eu vou usar o byte. Tá? Então, estou declarando aqui que existe um nome pino L1 que tem o valor 2. Como eu declarei isso como const, o compilador C vai interpretar que isso aqui não é uma variável, isso aqui é uma constante. Então, ele não vai criar uma variável chamada pino L1. Ele vai, cada vez que ele encontrar pino L1, ele vai substituir pino L1 pelo valor 2. Pura e simplesmente, tá? Então, esse modificador de variável chamado const serve para fazer isso. Que é a mesma coisa para todos os efeitos, pessoal, muito embora do ponto de vista de compilação C sejam coisas completamente diferentes, do ponto de vista prático é exatamente o mesmo resultado que eu fazer isso daqui, ó. Então, vocês podem misturar, tá? A mesma na prática. Vou fazer os dois para mostrar, tá bom? Maravilha. E o que eu vou fazer aqui? Pin mode, né? Então, pin mode. Pino L1, output. Mas professor, não é mais fácil fazer isso daqui? Botar o número do pino e pronto? Cara, não. Por quê, gente? Porque eu tenho que induzir vocês a começarem a fazer os códigos de uma forma mais pensada, tá? E quando a gente pensa o código direito, a gente tem que pensar o que acontece se eu tiver que modificar o código. É muito mais difícil eu percorrer o código e procurar todas as ocorrências do pino chamado 3, do pino 3, tá? É muito difícil. Provavelmente eu vou deixar alguma coisa passar, vai dar erro, vou ter que ir de novo, procurar onde é que tá o pino 3 lá, porque eu quis mudar de 3 para 4, em que pontos do código está o bendito do pino 3. É muito mais fácil dizer que o pino 3 chama-se pino L2, e lá no início do código, se eu quiser modificar o pino de 3 para 10, eu modifico lá em cima, entenderam? Isso gera efeito no código como um todo. Então, quando a gente começa a preparar código que eu possa ter que modificar, eu possa ter que alterar, eu possa ter que corrigir erros, a gente começa a evitar usar valores constantes diretamente nas instruções do código e começar a usar, na realidade, nomes das constantes que eu consigo modificar no início do código, gerando efeito no restante do código. Maravilha? Parece a mesma coisa, mas podem acreditar, é bem diferente. Tá? Muito embora o resultado no final seja o mesmo, nesse caso, o trabalho que dá é bem diferente. Então, tá aqui. P5, output. Maravilha? Então, vou fazer aquele padrão, né? Liga e desliga, tá? Mesma coisa. Só que agora com 5 LEDs, né? Vai ficar mais bonito. Tá? Então, digital write. Lembrando que o L1, vou até botar aqui, né? Em pull down, o L1, o L2 e o L3, enquanto que os outros em up. Maravilha? Tirou em 1. O 1, pessoal, eu também posso escrever assim, ó. Em vez de eu escrever 1, eu posso dizer, né, alto.
Perfeito? Mesma coisa, tá? Depois de um tempo, tu enche o saco de escrever o high, tá? E no pull down, eu posso escrever o 0, que é o nível baixo, né? Que é a mesma coisa que eu escrever também, olha só, adivinhe? Low. Nível alto, nível baixo. Vou dar um delay, que pode ser de 500 mili, tá? E aí eu vou fazer agora invertido. Tá? Então vou desligar todos. E vou ligar, e vou desligar todos, perdão, né? E vou desligar no pull-up também. Maravilha? Vou botar a rodar e vocês vão ver aquele efeito, né? Os 5 LEDs ligando, os 5 LEDs desligando. Olha ali, ó. Faltou um. O L3 ali deu alguma coisinha que o professor fez de errado, só um pouquinho. Só porque eu inventei ali no circuito, né? Opa, desculpa. Ou às vezes posso ter pego algum pepino do Tinkercad, tá? Que acontece também, vamos ver. 75 ohms, 75 ohms, ligado no cátodo, que está ligado à terra, né? Certinho, né, pessoal? A princípio tá certo. O ânodo ligado no resistor de 75 ohms, que está ligado no pino 4. A princípio tá tudo certo, tá? Por que não tá funcionando esse cara? Não sei. Uma ótima pergunta, eu notei ali, tá? Que ele não tá funcionando, algum bug aqui do Tinkercad, tá, pessoal? Porque do ponto de vista elétrico eu não vejo problema algum. Pô, dá um F5 pra ver se passa. Posso dar, vamos ver. No Tinkercad eu não acredito muito no F5, tá, mas vamos ver. Pô, já funcionou pra mim. Funcionou? O Tinkercad tem problemas, tá, gente? Não se assustem. Tem coisas que vão dar errado mesmo. Eu já vi cada coisa dar errado que é apavorante. Não, continua a mesma coisa. Só a título de curiosidade, ó, o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou puxar. Deixa eu ver o código, deixa eu ver se eu fiz certinho. Pino L3 é o 4, tá certo, né? Pino L3 é o 4. High, tá certinho. L3 output, tá tudo certo. Então deixa eu pegar aqui o terminal e botar aqui, ó. Não deveria gerar nenhuma diferença, tá? Mas vamos ver. Não, também não. Ué. Será que é alguma coisa de ligação aqui que tá... Vamos ver. É o pino 4, né? Tô destacando aqui. D4. Código. 4, tá certinho. É o pino L3, né? Tá aqui L3. Tá aqui o L3 também. Então, a princípio, em termos de código, não tem nada. Deixa eu alterar o resistor aqui. Deixa eu ver. 120 ohms. Também não. Vou fazer uma coisa aqui, vamos ver, só um pouquinho. Deixa eu apagar o circuito. Tá? Apagar todo ele, montado de novo, que foi alguma coisa que eu não tô olhando. Tá? Fazer o comando direto ali. Só para desencargo de consciência. Tá? Eu dormi feliz hoje, que não teve nenhuma caca aí inesperada. Tá aí. Vamos ver. Tá. Rodou, né? Então deixa eu puxar esse cara aqui uma para cima. Ué, cara. Coisa maluca. Ué. Nenhuma razão para isso estar acontecendo, tá, pessoal? Porque, obviamente, esse cara tá em curto com esse, né? Estão vendo ali? Os dois estão conectados. E esse tá em curto com esse daqui. Todos aqueles pinos estão conectados. Não sei, alguma loucura aí do Tinkercad mesmo. Por que eu colocando aqui em cima, ele rodou? Ó. Nenhuma justificativa. Alguma maluquice do Tinkercad, eu não vou nem discutir, tá? Deixa assim. Não é o caso, tá? Por isso que vocês têm que testar as coisas, né? Vocês veem que é uma ligação simples, que eletricamente, pessoal, eu puxar esse LED aqui para cima ou deixar ali é a mesma coisa, tá? Não tem nenhuma diferença do ponto de vista elétrico. Por que
tá me gerando essa diferença, eu não faço a menor ideia. Alguma loucura do simulador. Exatamente. Até vamos ver aqui, ó. Puxando ali para cima, vamos ver se ele vai. Foi. Quando eu encosto as patas, ele tá funcionando, senão não. Exato. Nenhuma... Podem ver que nos outros casos não é... Eu fiz do jeito que eu tô mostrando para vocês, tá? Mas deixa assim. Não é o nosso objetivo discutir problema do Tinkercad aqui, tá? Ele tem problemas. Vocês acabaram de ver um problema estranho que eu não tinha visto até então, tá? Então, gente, aqui eu fiz o código que liga e desliga todos os nossos LEDs, tá? Então, pull down acionado em nível alto, pull up acionado em nível baixo. E para desligar o inverso, né? Pull down eu desligo em nível baixo, pull up eu desligo em nível alto. Tranquilo? Tá. Bom, eu não sei se vai dar tempo de a gente ver todo o restante que tem aqui, mas pelo menos vamos começar a falar agora um pouquinho mais do ponto de vista físico, tá? Esse LED tá queimado, só trocar. Mas eu não troquei, eu só puxei para cima e para baixo, funcionou, né, cara? Então, Lourenço, se tivesse queimado e tinha trocado, funcionava, não é o caso. Cara, não sei. Gente, tem outras que acontecem, tá? Vocês não se assustem. Já aconteceu no ano passado, por exemplo, de uma colega de vocês me entregar o trabalho desesperado, que ela estava funcionando, ela foi testar e não funcionava mais nada, eu copiar o circuito dela, eu copiar o código, colar num novo circuito, eu não modifiquei nada, entendeu? Eu peguei o código dela, peguei o circuito dela, só abri um novo, colei e funcionou. E o dela não funcionava. Então, o Tinkercad tem algumas loucuras que vocês têm que estar preparados, tá? Tem algumas pegadinhas aí no meio do caminho. Bom, vamos falar um pouquinho agora, pessoal, sobre hardware, só que agora hardware do Arduino, tá? Então, a gente vai discutir a questão de pinagens digitais um pouco mais a fundo, tá? Nesta aula e provavelmente na semana que vem a gente continua falando isso, tá? Aqui vocês têm a visão do Arduino Uno, que é o cara que a gente está trabalhando aqui no Tinkercad, né? Então, se vocês forem ver, no Tinkercad a gente está trabalhando justamente com o Arduino Uno. Até vou deixar aqui a fotinho dele, que às vezes é melhor explicar por aqui. O que a gente tem no nosso Arduino Uno, tá, pessoal? Nós temos aqui o microcontrolador da placa Arduino Uno, que se chama Atmega 328P, Atmega 328, tá bom? Esse microcontrolador aqui, no caso, ele está no encapsulamento, que se chama encapsulamento DIP. Então, vamos lá. Deixa o professor respirar e explicar com vocês com calma, tá? Então, isso daqui, bem, se vocês não tinham visto ainda, já deviam ter noção, né? Isso daqui é o famoso circuito integrado, é o chip, tá? Os chips, gente, se a gente fosse ver internamente, eu não tenho aqui... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ver se tem alguma imagem para mostrar para vocês. Tá, aqui ele está mostrando um monte de chip. Até já vou aproveitar, tá? Isso daqui é um chip, é um circuito integrado, onde o encapsulamento, a cápsula do chip, chama-se de encapsulamento DIP, DIP, Dual Inline Package. Ó, tô escrevendo aí para vocês. Tá? Dual Inline Package. Então, encapsulamento, onde os pinos do encapsulamento eles respeitam esse padrão, eles são pinos que eles vão servir para placas PTH. Tá? Então, esse encapsulamento é um encapsulamento que a gente chama de encapsulamento PTH, porque a placa dele, vocês vão ter os furos, que vão ser as ilhas da placa, tá? Onde vocês vão perfurar, vai ter uma ilhazinha metálica. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Printed circuit. Os termos são tudo em inglês, minha gente. Desculpa, tá? Eu quero mostrar a imagem, vamos ver se vai ter. Meu Deus do céu, uma imagem de uma ilha. Eu até tenho. Pode ser isso daqui. Não é bem. Aqui, ó. Aqui tá bonitinho. Vocês estão vendo esses furinhos, né? Certo? Se eu tivesse como dar um zoom nessa imagem, vocês estão vendo que esses furos aqui, não sei se vocês conseguem perceber, os furos, eles têm esse anel metálico ao redor dele. Perfeito? Então, o componente, na verdade, ele vai ser colocado do lado inverso,
O pino vocês vão ver saindo aqui desse lado, e aí vocês soldam nesse anel metálico, nesse anel de cobre. Aí vocês fecham contato, entendeu? Então, no caso aqui do Arduino, a gente está usando esse encapsulamento, que é encapsulamento DIP, perfeito? E como a gente está montando do mesmo lado da placa, o que eles fizeram? Eles botaram o que a gente chama de um soquete, tá? Na verdade, ele é soqueteado, eu não tenho um aqui para mostrar para vocês. Acho que no Tinkercad aqui ele também não dá uma noção muito boa, mas aquilo ali é um soquete, tá? Onde eu encaixo o componente no soquete para ele fechar contato com a placa. Então, o lado bom do DIP é isso, tá? Vocês têm soquetes, padrões, que vocês vão lá, encaixam um componente, queimou, deu algum problema, tira, coloca o outro sem precisar soldar de novo. E aí tem outros tipos de encapsulamento, tá, pessoal? Eu não sei se eu tenho a imagem aqui, só para eu ver se eu tenho. Eu acho que eu tenho uma imagem aqui do Mega. Ah, meu Deus, vamos lá. Ó, não vai ter a imagem do Mega, só porque eu quero. Bom, deixa eu mostrar por aqui. No Arduino Mega, o microcontrolador é esse cara que vocês estão vendo aqui que eu estou circulando com o meu cursor, tá? Esse microcontrolador aqui é o Atmega 2560. Nesse caso, a gente tem um encapsulamento que a gente chama de encapsulamento SMD, ou montagem, melhor dizendo, montagem. Então, vamos lá. O DIP usa montagem PTH. Tá? Estou escrevendo aqui para vocês, montagem PTH. Ou seja, é montado na face A da placa e soldado na face B. Perfeito? Então, eu monto numa face da placa e soldo do lado inverso. Aí a gente tem aí a montagem SMD, que SMD significa Surface Mounted Device, dispositivo montado em superfície. O SMD é soldado na mesma face em que é colocado. Eu não tenho furos, perfeito? Se vocês notarem aqui, é muito difícil ver aqui. Se a gente tivesse com a placa, vocês conseguiriam ver, tá? Eu precisaria de uma imagem muito boa aqui para mostrar para vocês, As patas são esses pininhos aqui que tem ao redor do microcontrolador, tá? E elas são soldadas na mesma face que ele foi colocado. Então, é soldada por cima, não pela face inversa, tá bom? Nesse caso aqui do SMD, tem vários tipos de encapsulamentos, tá, pessoal? E esse encapsulamento aqui, particular aqui do Atmega 2560 é o QFP, se não me falha a memória. Não vou entrar em todos eles, tá? Se mais adiante, quando a gente falar de placas, lá do KiCad, no ano que vem também, aí eu discuto mais com vocês, tá? Tipos diferentes de encapsulamentos, porque isso é importante na hora de a gente pensar a placa que a gente vai colocar o nosso circuito, tá bom? Maravilha. Eu sei que só quis explicar a diferença em termos de encapsulamento, tá? Então, vamos lá, deixa eu voltar. Então, tá aqui o Arduino Uno, de novo. Então, só para dar uma visão geral da plaquinha aqui, tá? A gente tem, então, um microcontrolador, que é um Atmega 328, que nem eu tinha comentado com vocês. Isso daqui são capacitores, tá? Que são necessários aqui para o funcionamento da placa. Aqui em cima, vocês têm um regulador de tensão, que eu já tinha comentado, acho que com vocês na aula passada, né? Nesse caso, um regulador 7805, que produz uma tensão regulada de 5 volts para alimentação do Arduino. Vocês têm o cristal líquido aqui de 16 mega, tá? Um conector específico, um jackzinho de alimentação, se vocês quiserem alimentar a placa sem que ela esteja conectada no computador. O conector USB, que a gente liga a placa no computador para fazer a programação e fazer testes com ela. O botãozinho de reset, tá? Esse carinha aqui é um conversor USB serial. Mais para frente a gente vai entender o que significa isso. E aqui vocês têm os conectorzinhos de expansão, que são esses conectores que a gente estava usando aqui, tá? Que a gente utiliza para conectar nos pinos do microcontrolador. E aí, pessoal, só para mostrar a diferença, nós temos conectores indo aqui, os pinos indo de 0 até 13, que se referem a pinos digitais. Onde vocês estão vendo o sinalzinho do tio,
São pinos que, além de ser pinos digitais, eles suportam essa função PWM, maravilha. O TX e o RX, que é o pino 0 e o pino 1, eles servem para fazer a comunicação com o microcontrolador e a programação dele também. Então, normalmente a gente evita usar esses caras, tá? Aqui embaixo a gente vai ter uma série de pinos, que são os pinos analógicos, que vão servir para eu conectar sensores, onde eu vou querer transformar a tensão do sensor num número digital. Então, eu vou usar o que a gente chama de um conversor análogo digital para isso, tá? E aqui eu tenho os pinos que aí estão entregando as tensões, terra e outros sinais elétricos de operação da minha placa, tá? Ok. Aqui é uma outra visão da mesma plaquinha, tá? Além disso, né, a gente não viu isso, tá? A plaquinha do Arduino Uno, ela vai ter 3 LEDs, tá? Um LEDzinho TX e o LEDzinho RX, que já vem na própria placa. Esses são LEDs SMD, justamente, tá? O LED TX indica que existe atividade de transmissão da placa para o computador, e o LED RX significa que existe atividade de comunicação do computador com a placa. Tá? Então, eles piscam conforme a gente observa a comunicação. E esse LEDzinho aqui, que só tem a letra LED, a gente chama de LED built-in, o LED que vem na placa do Arduino, tá? Toda a placa de Arduino tem um LEDzinho desse tipo, que basicamente é um LEDzinho que serve para a gente testar se a placa está funcionando direitinho ou não, tá? Esse LED aqui, ele está conectado no pino 13, no caso do Arduino Uno, tá bom? Então, são essas características gerais aqui da placa que eu já comentei aqui com vocês, tá? Os pinos analógicos, eu esqueci de dizer, tá? Realmente esqueci. Esses pinos analógicos de A0 até A5, eles são úteis tanto para usar com conversor análogo digital, porém eles também podem ser usados como pinos digitais, tá? Para conectar LEDs, botões, bastando a gente dizer que a gente quer usar ele como pino digital, não tem nenhum problema. Para a gente acionar esses pinos digitais aqui de cima, a gente usa o número do pino, né? Pin mode 3, pin mode 4, digital write 5. E para usar os aqui de baixo, a gente usa essa identificação que vocês estão vendo aqui, tá? Se eu quisesse, por exemplo, usar o pino, esse pino aqui que eu estou indicando com o cursor, tá como um pino digital. Eu daria pin mode a 0, output. E sairia usando ele normalmente, só que usando sempre a identificadora a 0. No mundo Arduino, tá bom? E aí, pessoal, a gente tem as características, tá, elétricas dos pinos. Então, aqui a gente vamos parar um pouquinho de tempo, tá, porque aqui é circuitos lógicos, tá, eletrônica digital. Isso daqui serve para todo circuito digital. Ah, mas professor, a gente não viu, não lembro disso. Bom, então vamos relembrar, tá? Então, assim, pessoal, para começo de história, tá, um circuito digital, ele tem o pino onde o sinal entra e ele tem o pino onde o sinal sai. E também tem um terceiro tipo de circuito digital, que são os pinos do Arduino, que o pino é bidirecional. Ele consegue tanto operar como saída quanto como entrada. Maravilha? Só que, igual, mesmo ele sendo bidirecional, eu vou dizer qual é o sentido de operação, concorda comigo? Eu vou dizer que num momento ele está funcionando como saída, no outro momento eu vou ter que alterar o pin mode lá e vou ter que dizer que ele está operando como entrada. Maravilha? E aí, o que acontece? As tensões digitais, elas funcionam do ponto de vista de entrada no circuito ou de saída do circuito. Por isso que vocês estão vendo aqui, tensão de entrada, tensão de saída. Se eu estou lendo o sinal que está chegando em mim, ou se eu estou escrevendo um sinal que eu quero que saia do meu circuito. Então, a tensão de entrada aqui para o Arduino significa tensões onde eu estou fazendo a leitura do sinal. E a tensão de saída significa as tensões onde eu estou fazendo a escrita do sinal. O digital write lá gera uma tensão de saída, tá? E aí eu tenho o quê? Eu tenho a tensão de entrada equivalente a nível baixo, que a gente vai sempre, todo circuito digital, tá, pessoal? Usa essa nomenclatura. VIL, tá? Tensão V. I, input. L, low. Perfeito? Onde no datasheet do Atmega 328, ele me diz o seguinte: a tensão mínima de entrada são aceitas tensões indo de menos 0,5 volts, perdão, até 0,3 vezes VCC. Como o VCC das plaquinhas do Arduino é 5 volts, grosseiramente falando, eu estou dizendo para vocês, vai passar um avião aqui.
grosseiramente eu estou dizendo para vocês que a tensão do ponto de vista de entrada do Arduino, ela é interpretada como sendo 0, se é uma tensão indo de 0 volts a 1,5 volt. Então, quando entra uma tensão, eu interpreto como nível baixo, se a tensão está entre 0 e 1,5 volt. Por outro lado, ainda na entrada, eu interpreto a tensão como sendo um nível alto, daí vem o H, né? O I é input, o H é high, alto, tá? Sendo a faixa de tensão admitida de 0,6 até VCC mais 0,5. Ou seja, considerando que a gente está alimentando o Arduino lá, o Atmega 328P, né, a plaquinha do Arduino alimenta o Atmega 328P com 5 volts. Significa, então, que eu estou aceitando tensões que representam 1, quando eu estou lendo o pino, como sendo tensões de 3 volts até 5 volts, grosseiramente falando. Tendo aí o meio volt ainda de margem, tá? Pergunta muito boa, né? Pá, e se a tensão não tá nem até 1,5 volt, nem acima de 3 volts? Se entrou uma tensão ali de 2,2 volts, vocês estão na faixa inválida, tá? Então, gente, na faixa inválida, o Arduino vai interpretar que aquilo não é nem alto nem baixo, é uma tensão inválida, consequentemente é um valor indeterminado. Perfeito? Ele não vai aceitar aquilo como 0, ele não vai aceitar aquilo como 1. Maravilha? Significa que se vocês tentarem dar um digital read ali, ele não vai te retornar. Na verdade, é uma situação de erro. Tá? É um erro do ponto de vista elétrico. Tá? O comportamento dele aí, nesse caso, é bom. Tá? Como na realidade ele tem, no circuito físico, ele tem um duplo sincronizador, ele provavelmente manteria a leitura válida anterior do pino. Ou seja, se antes o nível de tensão era baixo, ele vai manter a leitura como sendo 0, se tu tiver agora um nível de tensão inválido no pino. Então ele vai manter a última válida, tá bom? O que é um problema, né? Porque modificou o comportamento do pino e vocês não sabem o que é essa modificação, mas não tem outra forma de ele reagir. Da mesma forma, gente, eu vou ter tensões de nível baixo e de nível alto para saída, quando eu estou disponibilizando o sinal no meu pino. Estou escrevendo. No caso do nível baixo, o Arduino garante que a tensão é no máximo 0,8 volts. E no caso da saída, ele garante que a tensão é no mínimo 4,1 volts. Tá? Então, na prática, tá? Significa que quando eu escrevo um 0, dou um digital write 0, a tensão tipicamente está entre 0 e 0,8. E quando eu dou um digital write high, a tensão está entre 4,1 e 5. Tá? Tipicamente é isso. Sempre é um pouquinho inferior a 5. Nunca chega a ser 5. Ok? Então, essas são as características elétricas da placa do ponto de vista de tensão. Tá? Do ponto de vista de corrente, como eu tinha comentado com vocês, né, cada pino pode fornecer ou absorver, né? Fornecer é source, absorver é drain, tá? Em bom inglês, né? Correntes de até 40 mili, tá? Recomenda-se a operação com correntes de, no máximo, 20 mili, e ainda existem limites de corrente para grupos de pinos, tá? Que varia, dependendo do grupo, de 100 mA por grupo a 200 mA por grupo. A gente sempre usa o pior caso é 100 mili, então garantam que no conjunto dos pinos que vocês estão usando no Arduino, vocês nunca estão entregando mais de 100 mili ou exigindo mais de 100 mili. Ah, mas eu preciso drenar uma corrente superior. Bom, gente, aí vocês vão ter que saber qual é o grupo de pinos que vocês estão trabalhando. Se são grupos distintos e vocês conseguem pedir 100 mili de um e 100 mili do outro, entendeu? E para isso, justamente, a gente vai ter que ver a explicação que eu vou começar em seguida com vocês, tá? Que aí é o quê? Esquece um pouquinho aquela abstração que o Arduino nos dá e vamos olhar agora o que o Atmega 328P faz efetivamente para fazer o I/O digital, tá? Maravilha. Aqui eu só estou mostrando, ó, essa é uma situação que vocês estão vendo que é um pull down, né? Essa é uma situação onde o pino do Arduino está operando como fonte de corrente, e essa é uma situação que é o pull up, né? Onde o pino do Arduino está operando como dreno de corrente. Perfeito? Onde ele absorve a corrente que está chegando, tá? Então, gente, pois é, por que eu separei o Arduino Mega depois? Sério? Coisa interessante.
Ou nem comento aqui por enquanto Arduino Mega, deve ser isso. Então, gente, quando eu vou estudar agora o pino como microcontrolador, então esquece programação, esquece software, tá? Digamos que até então, com pequenas ali, digamos assim, pequenas liberdades, tá? Até então o cara da informática trabalha com Arduino tranquilo, tá? Ele não entende muito bem porque que ele tem que botar resistor, ele não entende muito bem por que é pull up, pull down, qual é a diferença, tá? Mas ele consegue se virar, ok? Aqui o negócio, a porca começa a torcer o rabo, tá? Aqui o negócio começa a ficar mais complicado, porque aqui agora começa a entrar eletrônica, tá? Que é justamente, ok, esquece o comando, vamos agora olhar o microcontrolador em si, tá? Então, para começo de história, tá, pessoal? Quando eu falo em entrada e saída digital, o termo em bom inglês que significa entrada e saída digital é esse termo aqui, ó, GPIO, ou ainda entrada e saída de propósito geral, General Purpose Input Output, tá? Virtualmente todos os microcontroladores falam das saídas digitais hoje como saída GPIO. É um pino que está lá para tu usar do jeito que tu acha mais conveniente, perfeito? No caso do microcontrolador Atmel, cada pino que a gente tem, tá? Ele está associado ao que a gente chama de uma porta do microcontrolador, perfeito? Então cada pino está vinculado a uma porta. Como uma porta ele é um número, é um registrador de 8 bits, significa que uma porta controla 8 pinos, perfeito? Então, se a gente olha aqui, né? Aqui eu tenho, por exemplo, os pinos indo de 0 até 7 aqui do Arduino Uno, vocês vão ver em seguida que eles estão vinculados a uma porta conhecida como porta D, D de dado, bom? Então, pinos de 0 a 8, ó, pinos digitais de 0 a 7, perdão, tá? Vinculados à porta do Atmega 328P, chamada de port D. Maravilha? Assim como tu tem o port D, tu tem o port A, port B, port C, port D, port E, port F, dependendo do pino que tu tá querendo te referir. Maravilha? Maravilha. O legal do Arduino, o legal dos microcontroladores Atmel é que os registradores dele, eles estão mapeados em memória. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui, tá? Memória, todo mundo tem uma noção do que é, né? Memória RAM, etc. Você sabe, o computador de vocês tem tanta memória, o celular de vocês tem tanta memória. Só para relembrar lá circuitos lógicos, basicamente a gente tem dois tipos de memória, né? A memória de dados, que a gente chama de memória RAM, né? E uma memória de programa, que aí tem vários nomes possíveis, tá? Nos microcontroladores Atmel é justamente isso, tá? A gente tem dois tipos de memória. Memória de dados, que é a memória RAM, e a memória de programa, que é uma memória, no caso do Atmel, flash. Memória flash, pessoal. De novo, avião. Só um segundinho para molhar a garganta aqui, que está começando a... Memória flash, pessoal, é a memória que vocês têm nos pendrives de vocês. Tá bom? Parecida, tá? Parecida. A memória que vocês têm no pendrive de vocês. Mas, basicamente, qual é a diferença? Tá? Memória RAM, tu tirou a alimentação, foi-se a memória. Memória de programa, tu gravou aquela memória, pode tirar a alimentação, alimentar de novo, permanecem os dados que ali existiam. Tá bom? Registrador, dentro da arquitetura de um microcontrolador, um registrador é um hardware, é um conjunto de flip-flops. Vocês lembram o que é um flip-flop? Um registrador, basicamente, ele é um conjunto de 8 flip-flops, tá? Que funciona como uma espécie de unidade de memória, só que como se fosse uma memória especial, tá bom? Eu não estou aqui com datasheet, deixa eu ver se eu abro aqui só para... Deixa eu ver se eu já não deixei para vocês no site. Ah, deixei, olha que coisa boa. Ah, só que eu deixei zipado, não vai adiantar. Ele não abriu aqui no site. Então, só para eu mostrar rapidamente, tá? Não importa que a gente gaste um pouco mais de tempo aqui, que é para dar noção realmente de arquitetura para vocês, tá?
Vocês estão vendo essa imagenzinha aqui, né? Isso daqui é o diagrama em blocos do Atmega 328P, o Arduino Uno, tá? Então vocês estão vendo umas coisas bem interessantes. Vocês estão vendo aqui, né? Ó, porte D, porte B, porte C, né? E deve ter a porte A que eu não estou enxergando aqui onde é que tá, mas existe a porte A, existe a porte... A porte B tá ali, né? Não tô vendo só a porte A. Então tá aqui, ó, porte D, 0 a 7, porte B, 0 a 7, porte C, 0 a 6, tá? Então aqui a gente tem um monte de coisas. As portas, que são os GPIOs, que a gente chama, tá? Aí depois a gente vai ver esses outros dispositivos bonitos. Olha aqui, ó. A USART, que serve para fazer comunicação serial. A SPI, que serve para fazer comunicação serial. A TWI, que serve para fazer comunicação serial. Contadores, TC0, TC1 e TC2. Servem para contar ou para controlar a passagem de tempo. Conversor análogo digital, aquelas entradas analógicas, tá? Que mais? Ó, memória RAM de dados, memória flash de programas, e ainda a gente vai ter um terceiro tipo de memória dentro do Atmega 328, que é essa memória chamada E2PROM, EEPROM, que é uma memória de dados não voláteis. Não é uma memória para programa, uma memória onde eu consigo salvar informações, dados, tá? Mas são dados que eu quero que não sejam perdidos se eu tirar a alimentação. Perfeito? E aqui eu tenho a CPU, que é dentro do microcontrolador, eu tenho a central de processamento, o processador propriamente dito, tá? Então lembrem-se daquela aula 1 lá que vocês assistiram, né? CPU ou processador se diferencia, o microprocessador se diferencia do microcontrolador pelo fato que o microcontrolador, além de um processador, traz outros dispositivos integrados no mesmo chip. Então, a gente tem uma CPU, tá? A CPU nossa chama-se AVR, tá bom? Só que o microcontrolador Atmega 328, além da CPU, ele tem dentro do mesmo chip, ele tem vários hardwares, vários periféricos, tá? O PC de vocês, só para dar um exemplo do PC, do notebook de vocês, não funciona assim. Tô mentindo um pouquinho, tá? Mas vamos fingir por enquanto. O processador, ele deixou de ser um processador puro nos últimos 20 anos, tá? O PC de vocês, ele não é assim no sentido que ele tem um processador, aí ele tem que ter uma placa-mãe, concorda comigo? A placa-mãe é que vai ter a memória. É que vai ter a memória de dados, que é a memória RAM, é que vai ter a memória de programa, que é o disco rígido. Ou CD. O teclado, a tela, a placa de vídeo, periféricos. Tá? No caso do microcontrolador, os periféricos são integrados ao próprio microcontrolador, de modo que tu consiga construir uma solução, uma máquina, que exija muito pouco externamente. Só vai exigir externamente aquilo que é necessário para aquela máquina em especial. O PC não, né? O PC, basicamente, ele é uma CPU, ele é um processador, e todos os periféricos comuns para tu trabalhar nele que tu vai comprar separadamente, tá? O microcontrolador não. Ele é a CPU mais todos os periféricos que normalmente tu usa na maior parte das máquinas que tu constrói, e tu só coloca os periféricos a mais específicos para aquela máquina. Exemplo, um micro-ondas. O micro-ondas vai ter um displayzinho, um tecladinho, vai ter um motor, uma luz e o próprio gerador de micro-ondas. Só que esses periféricos, aquela telinha, aquele tecladinho, a luz, o motor que gira o prato e o gerador de micro-ondas, só tem sentido no próprio micro-ondas. Tu não vai poder reutilizar esses daí para um ar-condicionado. Vocês entenderam? Enquanto que o microcontrolador, sim, o microcontrolador do micro-ondas, tu vai poder usar exatamente ele da mesma maneira no ar-condicionado. Por quê? Porque ele foi bolado para tu ter um uso comum em dispositivos distintos. Maravilha? Bom, a porta, então, pessoal, ela é um dispositivo externo à CPU que a gente chama de um registrador, tá? Maravilha. Deixa eu parar aqui. Tem umas imagens a mais aqui que, de repente...
O CPU Core, mas eu não, mais adiante eu mostro que é CPU Core, tá? Não, e de memórias aqui também, mas aos pouquinhos a gente vai destrinchando esse datasheet, só para vocês terem uma ideia, né? Isso aqui é interessante, tá, pessoal? Vocês são alunos de um curso de eletrônica. Em eletrônica, é essencial o tal do datasheet, tá bom? O datasheet é o manual. O manual do nosso microcontrolador, da plaquinha do Arduino Uno, é esse cara aqui, ó. É um manual de 290 páginas. Não é dos maiores, não, tá? 290 páginas. Para um microcontrolador é bem razoável. Aí é bem escrito esse manualzinho aqui dele, tá? A gente consegue ler ele e entender sem grandes pepinos, tá? Agora, se eu pegar um outro microcontrolador completamente diferente, eu vou ter que ler o manual do outro microcontrolador. Por isso que o cara que aprende a trabalhar com Atmel não quer trabalhar com PIC. O cara que aprende a trabalhar com PIC não quer trabalhar com ESP, entendeu? Porque cada um deles é um manual totalmente diferente um do outro. É como se fosse uma máquina nova, tá? Deixa eu parar aqui. Não vou ir muito além não, tá, gente? Eu só vou fazer um fechamento aqui com vocês e aí a gente continua semana que vem. Vou apresentar aqui. Maravilha. Voltamos aqui. Então, o registrador aqui que eu estava comentando, tá? Aquela parte D, no caso, tá? É um registrador, é um dispositivo de 8 bits, tá? Do microcontrolador, que ele serve justamente para controlar como os pinos daquela porta vão trabalhar. Na prática, cada conjunto de 8 pinos vão ter 3 registradores fazendo controle, tá? O DDR, os 3 registradores por cada grupo de pinos vão ser os seguintes: DDRX, port X e pin X, tá? O X a gente substitui pela letra que representa o registrador, tá? Então tem DDR-A, port A, pin A. DDR-D, port D, pin D. Perfeito? Então, são 3 registradores para cada um desses caras e, obviamente, a depender do microcontrolador Atmel da família que tu está trabalhando, vai ter diferentes números de registradores e diferentes números de pinos, tá? Maravilha. Então é o que eu estava comentando aqui, né? Para cada uma das portas a gente usa essa nomenclatura, né? Para a porta A a gente chama de porta A, para a porta B a gente chama de porta B, e se a gente quer falar de forma geral a gente chama de porta X, tá? E cada pino, então, de cada porta é controlada por um circuito lógico interno. Cada pino, pino 0, pino 1, pino 2, cada pino tem um circuito, tá? E esse circuito ele é um circuito lógico, montado, vocês vão ver ali flip-flop, multiplexador, tá? Tudo que vocês vão ver ali, vocês conhecem. Tá? E esse circuito faz o quê? Ele controla o sentido do sinal, se é um sinal de entrada, se é um sinal de saída, o status do resistor de pull-up interno, se existe o pull-up, se a gente está usando o pull-up ou não, a resistência de pull-up interno, e ainda tem um circuito de temporização e outras funções, que só para dar um exemplo para vocês, tá? No caso do Atmega 328 e do Atmega 2560, os pinos digitais eles são capazes de, e eu vou usar esse termo, que é o termo que se usa, tá? De acordar o microcontrolador. O microcontrolador da família Atmel, eles são capazes de dormir. É isso que eu tô falando mesmo, tá? Dormir, sleep, tá? Eles são capazes de entrar em dormência. Por quê, tá? Porque o microcontrolador, ele vai consumir uma corrente. Essa corrente aí na faixa de 50 a 100 miliamperes, tá? Não é uma grande corrente, não é uma grande potência que ele consome, não é uma grande energia que ele consome, tá? Só que pensa que vocês vão colocar esse cara a funcionar com bateria. Entenderam? Bateria. E ele tem que funcionar, sei lá, 1 mês, 2 meses com aquela bateria. É interessante que, caso não esteja acontecendo nada importante, ele consiga entrar em dormência, porque em dormência, o consumo dele cai lá de miliamperes para microampere. Então, digamos que o consumo de energia dele cai, assim, de uma forma absurda. Consequentemente, a bateria dura mais, vocês entenderam? Fantástico. Então, a gente coloca ela em dormência. E caso um sinal mude no pino digital, esse pino consegue acordar o microcontrolador e avisar, ó, tu tem alguma coisa que tu tem que trabalhar agora. Entenderam? Então, isso tudo vai aparecer no circuito. Tá? O circuitinho, só para mostrar para vocês, tá? E a gente vai continuar daí na aula que vem. O circuitinho vai ser esse carinha, tá? E aí, na aula que vem, vocês vão ver que eu vou parar aqui e vou explicar com cuidado cada uma das funções desses carinhas aqui, para que servem, para que não servem. Mas acho que para hoje eu já falei bastante, tá? Vamos acabar essa parte aqui de arquitetura.
no nosso encontro síncrono da semana que vem. Tá ok? Ficou alguma dúvida até o momento, pessoal? Ô, Sora, eu tenho uma dúvida, mas Fala. ela é meio... É uma dúvida bem simples, assim, de uma parte que tu falou sobre... A Fala. gente não viu isso, é uma parte que tu falou de soldagem, diferentes tipos de soldagem, né? Sim. A gente não viu a soldagem do circuito integrado. E eu tenho uma placa aqui que eu preciso tirar um circuito integrado, né? De soldar ele da placa, Sim. só que a montagem é aquela que tu falou, que ele tá soldado na mesma face onde vai. SMD, tá? E eu tenho como desoldar ele, Tem. porque ele não é de encaixar e sem danificar o componente? Sim. Tá, mas para eu te responder assim em partes, tá? Nenhum curso técnico em eletrônica na face da Terra vai te ensinar a soldar, tá bom? Pois é. Soldar não faz parte de eletrônica, para começo de história, tá? Soldar, digamos assim, se um dia tu tiver que trabalhar numa linha de montagem eletrônica, aí tu te preocuparia com solda, com encapsulamento, dessa maneira, entendeu? Um curso de engenharia não te ensina a soldar, por exemplo, não te ensina essas informações. Sim, tá? entendi. Digamos que o nosso curso é só o desenho da placa, mas a montagem dela é outra coisa. Não é nem o desenho. Aqui comigo vocês vão ver alguma coisa de desenho. O curso de vocês é muito mais do ponto de vista de entender circuitos simples, como é que eles trabalham, e conseguir identificar falhas e corrigir falhas. Consertar, por assim se dizer, tá? Um curso de engenharia, ele se preocupa aí sim no projeto do circuito e até no projeto da placa, tá? Então nenhum curso vai falar de soldagem. Se tu precisar trabalhar com soldagem, o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que fazer um curso específico, entendeu? Não estou dizendo que não existe esse tipo de curso, eu estou dizendo que não vai ser num curso geral de eletrônica, nem num curso geral de engenharia, tá? Tu vai ter que ter um curso específico sobre soldagem, assim como para construir placa, para fazer placa de circuito impresso, tá? Uma coisa que existem cursos específicos para tratar desse assunto. Claro, entendi. Numa linha de montagem tu vai fazer. Tá, mas te respondendo, tá? Existem ferros de solda específicos para SMD, tá? Fazer a solda na mão, que é o que tu tá me perguntando, tá? Fora todo o resto, cara, ele exige uma certa habilidade que o professor de vocês, por exemplo, não tem. Entendi. Eu sou manco, tá? Eu sou maneta, eu não consigo tirar isso, tá? Mas, cara, lá no nosso laboratório, por exemplo, para tu conseguir fazer isso aí, tá? Tu teria que ter o que a gente chama de uma terceira mão. Terceira mão é um dispositivo que tu prende a placa, para tu ter as duas mãos livres, entendeu? E aí, lá no laboratório, tu vai ter o que a gente chama de ferramenta de dessolda. Tu não pode fazer isso com o sugador, porque o sugador tu não vai conseguir nem a pau, tá? A ferramenta de dessolda, ele é uma espécie de soprador térmico que tu coloca em cima dos pinos, tá? E ele chupa, ele esquenta a solda e já chupa. Então ele vai soltando. Aí tu faria isso. E aí tu tem o ferro, aí tem que ser um ferro de solda muito bom, tá? Um ferro de temperatura controlada. E esses ferros, eles vão ter eles têm uma cabeça específica para soldar SMD. Entendeu? Entendi. Então, com um ferro desses comum, tu consegue se tu for um cara muito hábil, tá? Mas, cara, tem que... Eu tinha amigo meu que fazia solda SMD na mão, com ferro comum, tá? Mas tem que ter uma habilidade fantástica, tá? Então, tu teria que ter um ferro específico para isso. Se faz, tá? Tu tira... Se for PTH ou com furo, é muito mais fácil, tá? Com furo, tu bota o ferrinho, bota o sugador e tira a solda e solda de novo. Mas a SMD dá mais trabalho. É que ela é como se fosse... Tipo assim, eu até saberia soldar se ela fosse do outro lado ali, tivesse soldado, mas como ela parece que ela é dentro da placa, assim, já... Tem soldada ferro. dentro da placa. Tem ferro específico para isso. E, cara, tem melhor, tá? Tem esse outro padrão aqui de encapsulamento, ó, que eu vou escrever aqui para ti, tá? Encapsulamento BGA. Deixa eu ver aqui, ó. BGA. Tá? BGA, cara, os pinos, eles não estão nem ao redor do CI, eles são por baixo. Então, tu imagina, tu não tem nem como colocar o ferro de solda. Processadores, tem celular, tem várias coisas que é BGA. Aí, como é que tu solda e como é que tu tira? Aí existe um forno especial, que é o que a gente chama de uma ferramenta de pick and place, né, com forno. Na verdade, tu retira a peça, tu posiciona, tu larga a peça, passa numa esteira com uma certa temperatura e sai soldado. E para tu dessoldar a mesma coisa, entendeu? Daí tem que ter uma ferramenta específica para isso. Em casa não dá para... Não faça. Tá bom?
Então, cara, se abrir o laboratório, ele no laboratório tem a ferramenta para fazer isso. Eu acho legal vocês treinarem, acho uma coisa bem interessante até, tá? Mas tem que ser lá no laboratório, com um ferrinho bom. Tem que falar com o seu Amadeu lá, daí pediu para ele mostrar como é que usa lá o ferrinho SMD, tá bom? Entendi, senhor. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Então a gente encerra por aqui hoje, tá? Eu me esqueci, deixa eu só colocar a lista aí de chamada para vocês. Me esqueci mesmo, tá? Não é sacanagem. Não é nada tão importante assim, vocês já sabem, né? Basta acessar lá no Moodle. Mas quem quiser preencher aí, vocês compartilham com os colegas. Vocês podem preencher listinha, tá? E aí a gente encerra por aí hoje, tá bom? Ok, gente? Tchau. Isso, senhor. Falou, obrigado. Falou. Falou. Tchau, senhor. Obrigado. Senhor, muito obrigado. Tchau. Tchau,